Se nós consultarmos os cadernos de queixa, os cadernos de queixas entre o ano de 1614 e 1789, que é o que o Chartier faz, o que vai se perceber é que esses agravos vão se manter constantes em relação ao que depende diretamente do rei. Agora, em contrapartida, a preocupação religiosa ela tende a perder espaço entre 1614 e 1789. A igreja ela tende a perder espaço para o senhor ou o dizimeiro. O que o Chartier quer dizer com isso? É que há uma aspiração popular por participação em decisões que dizem respeito a si. Então, à medida que a população percebe uma capacidade de atuar política e simbolicamente, ou com os instrumentos que lhe cabem, eles vão atuar. Então, não há uma relação, tal como a gente aprende no ensino médio, de autoridade absoluta do rei e uma passividade dos outros escalões. Pelo contrário, o que há é uma percepção da organização desses estamentos e a população ou a plebe passa a reivindicar por decisões que lhe dizem respeito. Então, progressivamente, nesses cadernos de 1614 a 1789, esses livros de queixa, que eram cadernos de registro de alguma situação que saía da ordem ou a população entendia que era ilegítimo e recorria diretamente aos cadernos de queixa, acompanhando esses cadernos de 1614 a 1789, se percebe que a igreja tem uma redução na atuação do cotidiano desses indivíduos. E esses indivíduos passam a mirar suas queixas justamente nos fiscais. Isso não deve ser uma conclusão imediata de que a igreja perde importância. Pode ser também que a igreja passe a adquirir uma hegemonia e uma participação tão intensa que a população entende que há um caráter de imutabilidade, é irreversível. Por outro lado, o esforço opressivo do senhor feudal sobre o campesinato faz com que o campesinato perceba a possibilidade de retornar ao que era antes. E aí, protestando contra esse senhor. Então, o que se percebe é que há uma diferença das maneiras de se pensar a sociedade e se pensar também a forma com que a sociedade percebe as instituições, redefinindo o próprio espaço político aí à medida que essas transformações no contexto, na organização de poder político vão ocorrendo. O Chartier, então, demonstra que essas representações simbólicas são atuantes no cotidiano desses indivíduos. Não há, tal como no marxismo vulgar, uma perspectiva de que há um descolamento entre base e superestrutura. Para Chartier, a prática ela é aderente às representações. Não existe prática sem representação. Então, o que se percebe é uma politização do povo no antigo regime, mas é necessário a gente perceber também como que há essa politização. E aí, já encerrando a aula, eu vou ler um trechinho da página 209. E aí abre aspas, donde indubitavelmente a grande dificuldade em discriminar com nitidez o que é político daquilo que não o é, donde igualmente a complexidade de comportamentos, de dispositivos, de objetivos que impõem a politização, perpetuando algo de seu uso primeiro, e aí folclórico, devoto, judicial, etc., e que para uns são imediatamente decifrados ou vividos como uma tomada de partido de posições, enquanto para outros conservam seu significado original.
Então, para alguns, o folclore continua sendo uma festividade. Agora, para outros, passa a ser uma representação política de uma estratégia encontrada para demandar das instituições e representar o seu descontentamento. Um outro livro interessantíssimo é do Jorge Balandier, que é O Poder em Cena, onde o bobo da corte era a figura de mediação entre a corte e a plebe. E ele era um dos únicos personagens que poderia fazer algumas críticas ao rei e não ser punido severamente. Justamente porque, em termos simbólicos, ele tinha esse direito e esse privilégio. Tá certo? Então, a gente encerra essa aula de hoje por aqui, tá bom? Até a nossa última aula. Tchau, tchau.